Boa tarde. Tarde. Tem alguém aí? Aí. Arthur, você me escuta? Clara Vitória, você me escuta? João Vitor. Obrigada, João Vitor. Pessoal, choveu muito aí na casa de vocês? Não. Porque não, jura? Nossa, aqui onde eu tô choveu tanto, mas choveu tanto. E também, professora, choveu muito mesmo. Choveu bastante, então, aí, né? Sim, onde eu tô, pelo menos, choveu muito. Nossa, aqui também. Eu até pensei, falei, ai, será que vai dar para conectar, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Meninos, bora começar a nossa aula, então? Será, vocês estão fazendo prova? Já fizeram as provas de hoje ou não? Eu ainda não, mas eu vou fazer. Vai fazer, Gabriel? O que é hoje? Inglês e matemática. E aí, preparado? Ah, eu não sei. Inglês Sim. até tá, tô de boa. Quem que dá inglês para vocês? A Matemática? Tainara? Não, é a Aldelino. Ah, Laudelina. Acho que a Tainara fica só com os nonos, né? Não sei. Oitavo e nono, não sei. Bom, vamos lá então, né? Porque nosso tempo nessa aula é mais curto. Tem 10 minutos a menos de aula, né? Vocês sabiam? Vocês já pararam para pensar? Ô, professora, não é só 10 minutos a menos, não. É 15 minutos a menos. É 15, Gabriel? É porque as outras terminam Não, em é 45, 25. essa? É porque não, as outras às vezes é 50 que acaba e essa acaba em 35 minutos. Então é 15. Sim, 15 minutos a menos. Então, bora lá, né? Sétimo ano. bora. Meninos, hoje, quem quiser fazer a experiência comigo, é muito tranquilo os materiais, tá? Então, a gente vai precisar aí de 2 bexiguinhas de aniversário, um prato fundo ou uma bacinha pequena, eu peguei até essa vasilhinha aqui, um copo de vidro, uma vela, né, com fósforo, para a gente acender a vela, e água fria, só isso. Então, hoje o experimento é bem tranquilo de fazer. Meninos, e hoje a gente vai tentar entender o que uma coisa tem a ver com a outra. Então, o que tempestade tem a ver com pressão arterial, que tem a ver com pneu murcho? Eu falo murcho, mas escreve murcho, né? Então, eu vou ler murcho. Alguém tem noção do que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, morre não. Fim do ano tá aí, as aulas estão acabando, mas não acabou. Vamos lá, força, sétimo ano. Calma aí que eu vou olhar o chat, quem mandou. Que eu deixo ele fechado. Ô, Clara, achei que você ia responder, você só pôs seu... Oi, Pedro. Como é que é o negócio aí? Eu não entendi. Pedro, eu quero saber o que uma coisa tem a ver com a outra. O que tempestade tem a ver com pressão arterial e com pneu murcho? Tem noção? Acho que um pouco da gravidade. Gravidade, quem mais? Vou falar. Eu caí da aula, professora. O que vocês estão falando?
Ó, a Clara Vitória falou que tem a ver com camadas de ar. Só que aí a pressão arterial fica de fora, né? Nós estamos falando o que uma coisa tem a ver com a outra. Aqui, ó. Tempestade, pressão arterial e pneu murcho. Uai, eu acho que a pressão arterial e pneu murcho tem alguma coisa a ver, né? Que vai enchendo aquela coisinha ali que aperta o braço. Mas agora a tempestade? Pois é. Meu Deus, a professora está surtando já no final do ano também, está relacionando uns trem nada a ver, né, Gabriel? É o Gabriel que tá falando? Não, acho que Sim. é uma relação Ah. sim. Não é surtando, não. Só não sabe qual que é. Tem a ver, né, Pedro? Ainda não surtei, né? Vamos então tentar descobrir, meninos, o que uma coisa tem a ver com a outra. A gente vai falar hoje sobre pressão, tá? Pressão. Vocês sofreram muita pressão esse ano? Nossa Senhora. Em que você se sentiu mais pressionado, Gabriel? Vixe Maria, o que eu mais senti pressionado, professora, uma lista. Mas fala uma, qual foi mais assim que você falou, nossa, essa aqui eu não vou dar conta de sofrer essa Eu pressão. acho que no terceiro bimestre a prova de matemática. Eu falei, não, essa eu já posso preparar a recuperação que não vai dar, não. Bom, A falta dos amigos. falta dos amigos. Ai, Pedro, eu acho que eu também, viu? Nossa, nem fala, muita saudade, assim. Todo mundo. Eu acho que dar aula, sim, porque pensa, eu sou professora do laboratório, aí eu tenho que dar aula em casa e fazer experiência. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, né? Porque realmente, como que eu vou fazer? Eu lá no laboratório, eu ando para um lado, ando para o outro, pego um trem, pego o outro, aí aqui eu fico sentado com meus trenzinhos. Mas até eu conseguir chegar nisso não foi fácil, não, gente. Eu também me senti muito pressionada. Mas vamos entender o que é pressão dentro dos conceitos da ciência, né? Porque a gente está falando aí de pressão psicológica. Mas quando fala pressão, a gente já pensa assim, tipo uma cena, alguém assim, né, pressionado, não é? Assim, nossa. O que isso tem a ver? Pressão é Até empurrar uma coisa contra a outra? Opa, muito bem, né? Então, quando a gente faz isso aqui, a pressão, empurrar uma coisa contra a outra. Olha esse prego e esse martelo, né? Quem que vai fazer pressão em quem? O martelo faz pressão no prego. E o prego faz pressão em quem? Na Na madeira. tábua. Na tábua, na madeira. E quando a gente vai martelar, se a gente colocar ao contrário, se eu colocar a ponta para ter contato com o martelo e a cabeça do prego para ter contato com a madeira, dá certo? Não. Já Como tentaram? é que é? Se a gente pregar ao contrário, a gente vai pregar assim? a cabeça do prego em vez de pregar a ponta do prego. Uai, Vai depende. Se fazer o uma martelo for bem pressãozinha, forte, porque aí dá. vai entortar o prego. Mesmo assim, Geralmente, vai fazer alguma pressão. geralmente Senão, entorta, né? ou senão o prego sai, né? Sai da onde estava. Mas a Primeiro que ele madeira nem... vai continuar ali. É, né? Porque também a cabeça do prego é plana, aí ele não fica quieta. Mas era mais fácil, se for pensar em equilíbrio, Gabriel, equilibrar ao contrário, né? Porque como a cabeça é plana, aí é mais fácil colocar Sim. assim. Mas Acho por que ele que quis dizer não fica quieto na madeira. Quando você Ele sai. Ah, Se tá. você dá um soco, né? Se você dá uma martelada, ele foge assim, ele escapa. Bom, vamos tentar entender o conceito de pressão para a gente entender por que a gente tem que martelar desse jeito. Tem aqui uma outra imagem que eu coloquei, falando de pressão, que é essa daqui. A gente faz pressão no teclado, né? Ou aqui na tela do celular, que é touch, né? O tempo inteiro, não é? Então, a gente fica ali apertando, fazendo pressão. Então, matematicamente, o que é pressão? Pressão é uma força que a gente faz sobre uma determinada área, tá? O que é uma área? É um lugar, certo? Então, quando eu estou pressionando aqui minha mão, eu estou fazendo força numa determinada área.
né? Que é essa parte interna aqui, o meio da minha mão. Quando a gente Pressão é faz... igual força aplicada numa área. Isso, exatamente. Né? A força sobre uma área, por isso que é divide pela área, né? E não multiplica, porque é sobre. Olha só, quando eu vou fazer força no teclado também, se eu não fizer a força adequada, eu não consigo teclar, né? Se eu for martelar o prego, ó, tem um lápis aqui, e eu martelar ele do jeito correto, a área aqui da ponta do prego é muito pequena, não é? Então, com pouca força, eu faço muita pressão, porque a área é pequena. Se eu aumentar a área, se eu fizer o contrário, se eu for martelar aqui, essa área de baixo é maior. Então, aí eu tenho que fazer mais força. Vai ter que dar um tiro. Igual o Gabriel E falou, também né? Se eu depende tiver da um área. martelão... Então, aí a área aqui é maior, né? Essa região é maior que essa ponta. Não, Então, a eu tenho que área fazer que está mais aplicando a pressão. força. O que tem área? Pode falar. É a área que você está aplicando a força. Por exemplo, se a gente for martelar um lápis numa gelatina, não importa o lado que tiver mais pontudo, vai entrar fácil. Porque aí se trata de depende da gelatina, área. né? Depende, então, você está falando da substância. Não, da Da onde está área. aplicando a força. Depende da área. Vamos supor, uma Aonde madeira está ela sendo é aplicada a difícil de pressão. martelar o prego. Você vai bater, bater, bater. Mas agora, se você for, por exemplo, em uma borracha, Não, Opa, numa cortou, Gabriel. gelatina. numa gelatina, vai. Ó, independente da substância, tá? Pressão, quando a gente quer calcular pressão, a gente tem que calcular a força que a gente faz sobre uma determinada área. É óbvio, né, que na gelatina, com pouca força, né, com pouca pressão, eu consigo quebrar ela, né, ou enfiar alguma coisa nela, espetar. Mas se eu pegar, por exemplo, uma chapa de ferro, aí, né, a pressão tem que ser outra. Então, claro, depende do material, mas depende sim da força sobre a área que eu estou aplicando. Bom, nossa, mas aí que deu nó, hein, professora? O que isso aí tem a ver Ah, com a professora, acabei de lembrar. tempestade? Lembra, e também tem... Também depende da força. Pode ser força gravitacional, pode ser força aquela lá de... Quando você esquenta algum material. Sim. Sim, tem vários tipos de forças, tá certo. Meninos, mas o que eu quero que vocês entendam hoje é basicamente que existe pressão atmosférica e pressão hidrostática. A pressão atmosférica é aquela pressão Entendi. que está relacionada aos gases. E a hidrostática é a que está relacionada aos líquidos. Já está fazendo mais sentido aí a atmosfera Sim. com a pressão arterial, com o pneu? Então tá. A hora que eu fecho o chat, alguém manda alguma coisa. Oi, Sofia, tá atrasada, hein? Meninos, nós vamos agora para o simulador FET aqui. Eu vou fechar meu compartilhamento de tela para poder levar vocês para lá, rapidão. Ai, Jesus. Não, nem vou colocar no chat, porque eu não quero que vocês entrem individualmente. Eu vou colocar para mim mesmo. Professora, quando que a gente vai jogar Kahoot? Hoje não, porque hoje não vai dar tempo. Que a aula de hoje é outra coisa. Hoje eu não fiz Kahoot. Meninos, estão vendo aqui o simulador? Hoje nós estamos falando de pressão, Sofia, tanto pressão atmosférica quanto hidrostática. Esse simulador é muito legal. Depois, se vocês quiserem explorar, ele é de graça. Ele chama FET, escreve P-H-E-T, tá? Tem vários simuladores lá, é bem bacana. Não tem nada não, Sofia. É porque é ruim você perder a aula, porque aí, né? Pessoal, eu vou colocar aqui dentro dessa panela, água, tá vendo? Ó, cliquei aqui em água, tá? E agora, essa água aqui, vamos ver a temperatura que ela tá. Deixa eu arrastar aqui.
Vou colocar aqui a temperatura em graus Celsius, que é o que a gente usa. Então, ela está a menos 127. Então, essa água aqui, ela está em qual estado físico? Sólido, líquido ou Sólido. gasoso? Ela tá sólida. Sólido, Ela né? tá congeladinha. Congelada. Então, isso aqui é um bloquinho de gelo. Olha como é que estão as moléculas. Tá vendo? Tá tudo Sim. juntinha, apertadinha. Tá? Olha a pressão aqui. Não tá zero? Sim. Zero, né? Aqui, ó, pressão, 0 atmosferas. Então, vamos começar a aquecer esse gelo e vamos ver o que acontece com tudo, ó. Estou aquecendo, a temperatura está subindo, repara lá que já está em 40, 50. Olha a agitação das moléculas, o que está acontecendo? Está Tá aumentando ou descongelando, diminuindo? tá indo para líquido. Aumentando. Está aumentando. Então, é isso que vai fazer a água mudar de estado físico, tá? Então, o que estava tudo juntinho, as moléculas estavam juntinhas, elas vão ficar separadinhas. Está aumentando ainda mais a temperatura, e olha o que está acontecendo com a pressão. Aumentando. Não, diminuindo, Também aumentando, aumenta. aumentando. Então, o que a gente percebe? Que quanto mais quente, maior a agitação das moléculas e maior a pressão, não é? Sim. Porque o que Sim. é pressão mesmo, sétimo ano? É empurrar uma quando coisa contra a outra? força é aplicada em Força. uma área. Força aplicado sobre em uma área. área. Justamente. Então, as moléculas, elas estão fazendo pressão, só que na panela. Elas estão fazendo isso aqui, ó. Elas estão empurrando, elas estão fazendo força sobre a área da panela, a área interna. Beleza? Se eu diminuir o tamanho da panela, ó, eu vou pegar esse dedo aqui e vou empurrar. Ó. Olha o que acontece também com a pressão. A pressão aumenta. A pressão aumenta? Por quê? Fica um Porque as ambiente moléculas estão menor. juntas? Então, na verdade, elas não estão juntas, elas estão separadas, elas estão agitadas. Só que eu diminuo o espaço. É tipo se eu pegar o SESI, que tem 1.300 alunos, e diminuir ele em metade da escola. Vocês não vão se esbarrar mais? Sim. Não vai ficar mais apertado? Então, vai aumentar a pressão ali dentro. Bom, se eu colocar mais moléculas de água, ó, eu vou encher a panela, ó, repara, ó. Tô colocando mais moléculas, tá A vendo? tampa vai sair voando. Olha aí. O que está acontecendo com a pressão? Aumentando. Aí uma Aumentando. explode a tampa, ou se não Ó, for. exatamente. Se eu deixar uma panela de pressão no fogo, ó, fica vendo. É melhor tirar o Olha dedo aí. daí. Olha aí, É ó. porque isso aí, ô professor, é tipo Pode como se fosse uma balança de peso, né? Aí quanto mais coisa ali, mais a pressão aumenta. Quanto mais pessoas, quanto mais coisinhas ali, mais aumenta. Olha aí, ó, estourou a tampa. Tá vendo? Aí, como Sim. a água está muito agitada, ela não vai ficar contida no recipiente, né? Ela vai explodir. Aí É vira isso que acontece gasoso, com aí uma fica panela de- saindo. Aqui a água já está no estado gasoso, né? Porque as partículas estão bem separadas. Sim. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, que no frio as partículas ficam juntas, condensadas, tá? E elas fazem pouca pressão. Agora, quando está muito quente, as partículas ficam agitadas, e aí elas fazem muita pressão. Tá bom? Isso é com tudo, não é só com água. É com qualquer gás, com qualquer líquido, tá bom? Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Então, depois vocês entrem lá no FET, que tem muito simulador, muita coisa legal lá. Meninos, então... esqueci de compartilhar o som. Eu vou passar agora um videozinho sobre a formação das nuvens. E aí, a hora que acabar, a gente comenta se isso tem a ver com pressão ou não. Esse canal é muito bom. Minuto da É Terra. ótimo. Se você quiser criar uma nuvem a partir do zero, primeiro vai precisar de uma frota inteira de aviões ou então centenas de balões de ar quente para transportar várias toneladas de água até o céu. E aí, de alguma forma, precisa espalhar todo esse líquido em gotas pequenas o suficiente para flutuarem como uma névoa. Resumindo, não seria nada fácil. No entanto, a nossa atmosfera consegue criar essas nuvens no mundo inteiro, a uma altitude de 20 km acima do nível do mar, usando a água da superfície da Terra como combustível.
Nuvens cúmulos, por exemplo, se formam quando a energia solar evapora a água dos oceanos, plantas e solo, quebrando as ligações que mantêm as moléculas de água unidas. À medida que o ar acima recolhe umidade e calor, o ar frio e pesado circula em volta, criando um balão de ar quente invisível. Surpreendentemente, o conteúdo desse balão não pesa ele para baixo. Na verdade, quanto mais vapor de água ele recolhe antes da decolagem, mais leve ele fica. Por mais estranho que possa parecer, isso acontece porque o vapor da água é um gás, assim como o nitrogênio e o oxigênio, que compõem boa parte da atmosfera. Nossa física básica estabelece que um certo volume de gás tem o mesmo número de moléculas, independente de que moléculas são essas. Além disso, a água é composta de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, que são mais leves do que as 2 moléculas de nitrogênio e oxigênio. Então, o ar quente e úmido flutua muito mais fácil do que o ar quente e seco. Enquanto o balão invisível sobe, a pressão que diminui do lado de fora permite que o balão cresça, espalhando seu calor interno e diminuindo a sua temperatura. Eventualmente, o ar da parte de cima esfria o suficiente para o vapor da água se condensar em gotas, que olhando de longe parece um pedacinho da nuvem. Enquanto o resto do balão sobe, o vapor da água continua a esfriar e condensar na mesma altitude, criando uma nuvem de forma definida que parece ter sido criada do nada. Além do mais, enquanto as moléculas de vapor da água em condensação se unem em forma de pequenas gotas, elas liberam a energia que absorveram na superfície da Terra enquanto evaporavam. Isso aquece o ar em volta, deixando-o mais leve e sugando ainda mais o ar úmido para baixo, que esfria e condensa, liberando calor e fortalecendo a nuvem. Mesmo em uma pequena nuvem cúmulos, a energia total liberada a partir da condensação é enorme, o equivalente a 270 toneladas de dinamite. E se a quantidade de vapor de água é muito maior, a energia liberada pode produzir nuvens tão altas quanto a estratosfera, com violentas tempestades elétricas e pedras de granizo do tamanho de uma laranja, um clima nada favorável para um passeio de balão. E aí, quem conseguiu entender? Esse foi o Minuto da Terra. Eu. Se você gostou desse vídeo, Pode explicar o que você entendeu? Sobre o que você quer que eu explique? Como que formam as nuvens? Assim, o que você entendeu do vídeo? E o que tem a ver com pressão? Pode falar o que você entendeu. Aí temos lá o mar, daí surge o sol. Aí a água começa a ficar na forma gasosa. Aí esse gás que é úmido, ele sobe muito melhor do que outros gases que são mais pesados. Aí ele sobe, vamos lá. condensa. O sol está aqui brilhando, né? E aqui, vamos supor... Peraí, Pedro, vamos devagar com a dor. Aqui é meu mar, então, tá? Tá cheio d'água aqui. O sol tá aqui brilhando. Aí, o que chega aqui nessas moléculas de água? Calor? Calor, né? O calor, Ele gera ele faz pressão. o que com as moléculas? Separam Não é o ela. calor que... Ele faz o quê? Separam. Isso, ele agita, não é? Porque as moléculas pegam a energia do sol, né? Aí a energia, elas ficam todas energéticas, elas ficam lá agitadíssimas. Aí quando elas ficam agitadas, elas ficam juntas ou elas se separam? Se separam, ficando na forma gasosa. Isso, então a água passa do estado líquido para o gasoso, né? Quando elas estão agitadas, elas ficam mais separadas e aí o ar fica leve. Aí o que acontece com o ar quente? Sobe. Sobe. Só que quando chega lá no limite da atmosfera, é gelado aqui em cima. Exatamente. E aí, o que acontece com a agitação das moléculas? Juntam de novo. Novamente, formando as nuvens. Aí vira nuvem. Isso. E aí, a junção dessas partículas, né, que são muito... Não é assim que vai ter um lago lá em cima, mas vai ter partículas de água soltas na atmosfera. E elas não têm força nem para descer, né? E só que elas estão geladas lá em cima. E aí a gente consegue ver isso com os nossos olhos na forma de água, na forma de nuvem, né? Como se fosse uma fumaça. E aí elas vão ficar ali, né? Aí se vier uma frente fria, que é uma camada de ar muito gelada, aí esfria muito essas gotinhas. Depois uma camada de ar quente, vai surgir a eletricidade, que aí vai ficar muito misturado e vai chocar as moléculas. Isso, e vai fazer eletricidade. Pedro. Isso mesmo, perfeito seu raciocínio. Então, aí essa água que está, né, flutuando, mas ela já é líquida e às vezes ela está até sólida lá em cima, dependendo do frio, ela cai, condensa.
Então, isso que tem a ver com a pressão, né, atmosférica, a pressão nas partículas do ar que vão formar aí as nuvens. E agora vamos entender o que é pressão arterial. Porque aqui a gente... Oi? Mas assim, então é por isso que você nunca vê uma chuva quente, sempre vem bem fria mesmo, porque fica lá em cima? Boa, exatamente. Né? Não existe chuva quente, porque se tivesse quente, as moléculas iam estar agitadas, elas não iam ficar juntas, elas não iam descer. Ia Né? acontecer mais ou menos uma neblina. Ia ficar tudo Isso. nublado. Sabe quando tá abafado e úmido, que você fica meio pregando, tipo praia, assim, ó, que você fica pregando? Aconteceu isso hoje aqui em casa, professora. Hoje estava quente e úmido. Tava chovendo do lado de fora, e aí minha mãe tava cozinhando na cozinha lá, né? Aí fica quente. Embaçado do lado de fora. E tava, exatamente. Tava formando uma nuvem dentro da sua cozinha, Pedro. Você era uma nuvem para quem estava te vendo de longe. Porque as moléculas ali estavam agitadas dentro, aí chega a água fria, bate na sua janela e condensa a água na janela. Né? Aí escorre a água. Meninos, então aqui pressão atmosférica. Agora vamos ver a pressão hidrostática, que é a pressão da água, né? Ou melhor, dos líquidos. Então dá uma olhadinha nesse vídeo. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode-se instalar a insuficiência renal. Não subestime a hipertensão. Adote um estilo de vida equilibrado e tome os medicamentos prescritos com disciplina. E aí, meninos, o que é pressão arterial, então? É tipo assim, esse exame, né? É para ver se a sua pele tá machucada, para ver se tem alguma coisa ali, né? Mas se eu não estiver fazendo o exame, eu não tenho pressão arterial? Calma aí, deixa Pode eu ter. explicar aqui, professor. Acho que eu consigo explicar. O seu coração, ele bombeia o sangue. Aí esse sangue vai passar na sua artéria. Aí vai causar uma pressão, que vai fazer essa artéria ficar com a pressãozinha, vai ficar palpitando assim. Acho que é só isso, né? Aí para quem é basicamente tem isso. Que o falou, gente, vocês estão escutando minhas meninas gritar de fundo? Perdão. Lá, o negócio lá, as ouvindo? camadinhas, aí vai juntando moléculas de gordura e lá, e dá infarto. Eu vou só pedir para elas fazerem silêncio, peraí. Elas estão brincando, né? Aí já viu. Então, meninos, é exatamente isso que o Pedro falou. Vamos pensar que nossas artérias, nossos vasos sanguíneos são mangueiras, né? Aí o coração, ele bombeia, então é como se fosse uma torneira aberta, ela tá deixando escorrer ali o sangue. E quando a gente tem uma mangueira e ela tá com muita pressão, ela não, a mangueira não vai ficar mais estufadinha assim, porque tá fazendo força sobre a área, não é? Então, pressão alta é quando está fazendo muita força sobre aquela área. E pressão baixa é quando está fazendo pouca força. A pressão alta, ela vai, como o sangue fica passando, né, correndo dentro da artéria, a artéria, ela vai ficando grossa, ela vai ficando com a parede bem espessa, bem grossa. Só que isso, para a gente, não é bom, porque quanto mais grossa, menos espaço tem para o sangue correr aqui dentro. As artérias. Vai fechando. Vai danificando, vai fechando elas. E aí vai tendo mais chance de parar gordura aqui. E se
parar a gordura é igual cano entupido. Não passa É o tipo sangue. quando você segura o topo da mangueira, aí fica tudo estufado. Exatamente. E aí pode romper, né? E quando rompe, tem um derrame, certo? Então, aí é a origem dos derrames. Então, pressão, ela pode ser também ligada a líquidos, né? Então, a nossa pressão arterial, ela está acontecendo o tempo todo, tá, Gabriel? Mesmo eu não fazendo exame aqui, se eu colocar meu dedo aqui, ó, eu consigo perceber que está tendo pressão aqui, que está passando sangue aqui dentro. Mas, aí a gente usa aquele medidor de pressão para ver se essa pressão não está muito alta. Então, se não está tendo muita força sobre a área das minhas artérias. Bom, e vamos para o nosso experimento, então. Meninos, nós vamos precisar, igual eu falei, 2 balões, um copo, uma tigela, um prato de vidro e uma vela. Então, quem quiser fazer junto, faça. Vou parar de compartilhar e vou fazer aqui para vocês. Então, o primeiro experimento, muito simples. Vou encher um balãozinho aqui. Eu até tenho um cheio ali, peraí. Não vou encher muito, não. E vou acender minha vela. Vou baixar aqui para vocês enxergarem. E aí, eu coloquei dentro do balão o que exatamente? Qual material, pessoal? Oxigênio, não, quer dizer, gás carbônico, porque você Basicamente, gás carbônico. está Perfeito, respirando. Gabriel. Ou Pedro, perfeito. Então, eu coloquei gás carbônico, e aí, as moléculas aqui dentro, elas estão com uma determinada agitação. Mas, quando eu der calor para ela, o que vai acontecer com a agitação dessas moléculas? Vocês já viram no simulador? Elas vão ficar juntinhas. Elas vão se separar quando elas Elas estiverem. vão se separar. Muito bem, Gabriel. Então, Ué. o que espera Ah, tá. quando eu der Aí calor? o Elas balão vão ficar estoura o balão. agitadas. Então, provavelmente, a pressão sobre a área interna do balão vai ser grande, não vai? Então, Sim, o que a gente espera que aconteça? Vai explodir. e explode o balão. Que nem aquela Beleza, panela. então, igual a panela. Então, vamos tentar aqui, ó. Vou me afastar um pouco. Eu não vou deixar queimar, ó. Só vou agitar as É a moléculas. mesma coisa que pôr um balão e uma água pelando de quente. Aí, Vai ó. estourar. Só que é gradativo, não é de uma hora para As outra. moléculas devem estar tudo gritando aí. Apagou a vela. Assustei. Apesar de eu estar esperando, eu assustei. Bom, então a gente só está provando que pressão alta, né, faz muita força sobre a área. A explosão E foi o agora? derrame. Oi, Pedro? A explosão foi o derrame. Exatamente, né? Só que aqui a gente está falando de pressão atmosférica, né? Então a gente está lidando com gás. Mas a gente já viu que com líquido é a mesma coisa. Vou agora encher outro balão. Esse eu vou encher menos. Só esse tantinho aqui, ó. Vou deixar esse bico do balão justamente para ele acoplar mais direitinho no copo. Eu tentei fazer dos 2 jeitos. E Tem menos agora... espaço para as moléculas. E tem quanto menos... menos espaço, né, mais rápido ele vai estourar. Mais talvez. pressão. Mais pressão. Gente, eu liguei pois o ventilador aqui do lado, aí agora tô com medo que ele apague a minha vela. Bom, eu vou então, meninos, aquecer o ar que tem dentro do meu copo. Tá? Igual eu fiz com o balão, só que a diferença é que o copo, com essa quantidade de calor, ele não vai estourar, porque ele é mais resistente. As moléculas de ar que estão dentro do copo, elas estão ficando agitadas. Justamente. Dá para ver, É por isso que que ele tá, embaça. É dá pra por ver isso que que ele tá embaça. embaçado. Isso, amores. O vapor de água que está aqui dentro. Ele está tentando virar nuvenzinha. Olha aqui, Nuvem. vou agora colocar o balão aqui acoplado. Ó, por isso que é bom deixar aquele biquinho. E vou colocar na água gelada. O que está acontecendo nesse momento? Deixa eu apagar minha vela. Fazendo uma nuvem. Bagunça. Uma nuvem. Bagunça. O que está acontecendo nesse momento com as moléculas que estão dentro do copo e que foram esquentadas? Elas estão ficando Friando? menos agitadas. Estão ficando menos agitadas. E o ar que está aqui ao redor? Esse ar aqui que está sobre meu balão, que é o ar
o ar É a atmosférico pressão, mesmo. ele faz a pressão no balão. Exatamente. Então, se aqui, né, tá ficando mais gelado, ó, eu tô esfriando aqui minhas moléculas aqui de dentro, essa água aqui minha tá gelada, tá? Aqui a pressão tá ficando menor, não tá? Sim. Sim. E Dá pra aqui ver que até fora, diminui um pouco o embaçado, o que tava embaçado aí. é verdade, diminui mesmo. E aqui fora, a pressão atmosférica tá maior, porque as moléculas aqui fora estão mais agitadas, então? Sim. Então, Sim. a pressão atmosférica aqui tá fazendo isso aqui no meu balão. O que a gente espera que aconteça, então, quando eu puxar esse balão? Não vai explodir. Vai explodir? Olha só o que vai acontecer. Nossa. A bexiga É a pressão que conseguiu tá fazendo na borda do copo ali, porque as moléculas que estão no balão, elas estão mais agitadas. Aí, porque pela falta de agitação no copo, que está dentro do copo, faz ela... É que nem quando você começa a chupar um copo assim, ele fica pregado na sua boca. Tipo isso. Isso! Você fez pressão quando você suga, né? Então, o que acontece? Como aqui a pressão está menor e aqui a pressão está maior, mesmo sendo ar aqui dentro e ar aqui fora, tem uma diferença de temperatura. Aqui dentro as moléculas estão resfriadas. E aqui dentro está mais... Não, bem, espera aí. E aqui dentro está mais... aqui fora está mais quente. Então, aqui tem mais pressão. Então, o ar atmosférico empurrou o balão para dentro. E aí eu posso provar que isso é verdade, porque o balão... É como se fosse um prego, né? Se você enfiar um prego numa coisa e puxar o prego, o do trem vai junto. Exatamente, Gabriel. Só que o prego... Quem que foi o martelo aqui? O vento. O ar, né? A pressão atmosférica. Meninos, então, por hoje, eram esses 2 experimentos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, o momento é agora, temos 2 minutinhos. E se vocês não tiverem dúvidas, um beijo, até a próxima aula, fiquem com Deus. Eu buguei aquela hora que você pôs água fria, sendo que o copo estava quente. Como é que faz agora? Ele fica frio ou fica quente? Você está falando do meu copo? Tá frio, Sim, né? Ele vai aí ele esfriar. fica frio, né? Ele fica Ele frio. está frio aqui, bem frio. Dá a temperatura da água gelada aqui. E agora resfriou também o ar que estava aqui dentro. Aí aqui ficou com pouca pressão e aqui fora muita pressão. Então foi como um martelo martelando o balão aqui. E aí, ó, Ô, professor, não solta, ó, tô puxando, não solta. Pode falar, meu bem. eu tenho essa é uma pergunta, nada a ver. É como se fosse a capilaridade, se você pôr uma colher de ferro em uma panela com água quente, é como se fosse a capilaridade que a água quente absorve? Não é, porque capilaridade, Gabriel, precisa ter um capilar. Você lembra aqui que é um capilar? Sim, o tronco da árvore. É tipo uma coisa que leva a outra. Capilar é um caninho, é um canudinho. Sim. Tá? Então, se não tiver canudinho, não é capilaridade. Mas, por exemplo, quando você esquenta aí uma panela, e aí você esquenta a colher que está encostada nela, aconteceu que a panela foi ficando agitada, então as moléculas ficaram assim, né, agitadas, e foi agitando as que estavam do lado. Então, essa agitou, aí depois agitou essa aqui vai agitar a que está aqui, e aí vai passando o calor, né, que o calor é energia, de uma molécula para outra. Aí aí as moléculas que estão pertinho do balão, elas vão acabar fazendo tanta pressão que ele vai estourar, que nem o primeiro balão. Aqui, ó, já entrou até mais, ó. Tá vendo? Entrou um pouquinho mais. Sim. Então, é isso, meninos. Beijo para vocês. Eu lembrei de uma Tá, coisa, professora. calma aí. Não tem Pode perguntar, aqueles Pedro. lugares que tem tipo um ventilador gigantesco, aí a pessoa te joga Sei. lá e ela fica voando? Sei. É mais ou menos isso, não é? Aí o ar Aquele fazendo lá é um simulador de gravidade zero, né? É um simulador de gravidade zero. Eu não acho que não é o mesmo, não é a mesma coisa, não, Pedro. Não sei te dizer, falar a verdade. Não sei como ele É funciona. porque o ar que tá sendo jogado tá fazendo pressão no ser humano ali. Aí o ser humano ele vai ficar lá voando, flutuando ali. Daí assim, tem a força da gravidade que puxa para baixo, né? O ventilador está aqui embaixo, fazendo pressão contrária.
E aí, a sensação que você vai ter, agora eu sei explicar, é isso mesmo, é que você não está sendo puxado pela Terra, porque a mesma força que a Terra te puxa, o ventilador te empurra. Então, você vai ter a sensação de você estar na gravidade zero, tipo na Lua. Neutro. Neutro. Massa, né? Queria ir. Beijo, com Deus, gente. Falou, Tchau. até outro dia. Tchau, professora. É. Boa semana com Deus. Obrigada, meu anjo. Para vocês também.